Dispenso. Vereadora Andresa Furini. Com a palavra, a vereadora Andresa Furini. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa diretora, meus colegas vereadores, público aqui presente, pessoal que acompanha essa sessão pela internet. Joyce, que bacana ver a sua atuação, estava com saudade de você nessa tribuna. A Joyce sempre na luta em defesa das mulheres, seja através de eventos, roda de bate-papo, ou quando uma mulher precisa e a gente se encontrar na delegacia, sempre lutando pelo melhor para as mulheres da nossa cidade. Conta com a gente na sua cobrança, o que a gente puder fazer aqui na Câmara. Tudo que você falou, eu assino embaixo. Eu quero ver mais atuação do Conselho das Mulheres aqui no município. Eu quero ver mais políticas públicas para as mulheres aqui no município, porque quando nós sentamos, estudamos e apresentamos essa lei, esse era o intuito, desde o começo. Então, conta com a gente. Eu tenho certeza que não é só comigo, mas também com a Capitão Cláudia, a Marilda, a Bela. Eu tenho certeza que tem mulheres dispostas a fazer mais por outras mulheres. Quero agradecer também. Deixa eu só achar aqui. Pronto, consegui me identificar. Quero agradecer também pelo presente, pastor Wagner, pastor Felipe. Obrigada pelo presente, eu já vou começar usando ele. Eu estava tentando ler na outra Bíblia ali um versículo que eu quero falar e estava com muita dificuldade, que eu estou enxergando muito mal. Escrevo em letras grandes e mesmo assim não estou vendo, preciso trocar o óculos, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre a eleição também. Eu, como vereadora, essa é a quarta eleição, é a quarta posse de presidente que eu acompanho. 4 presidentes eu consegui acompanhar a posse. Em 2014, eu vi a reeleição da presidente Dilma. Em 2016, eu acompanhei o impeachment e depois a posse do presidente Temer. Em 2018, eu acompanhei a posse do presidente Bolsonaro. E agora, em 2022, a vitória do presidente Lula, que me deixou muito feliz, apesar de muitos não aguentar mais falar sobre esse assunto, porque foi uma eleição difícil para todos. Acredito que para os dois lados, mexeu com ânimos, mexeu com emoção de muita gente. Acredito que aqui na nossa cidade foi tudo de forma pacífica, a gente não teve nenhuma situação muito complicada, como nós vimos em outros lugares do Brasil, situação de tiro, violência. Graças a Deus, não. Nosso povo é muito bom, a gente pensa diferente, mas a gente mantém o respeito. E aqui aconteceu tudo bem. Em todas essas eleições, em todas essas posses, que eu, como vereadora, como uma autoridade eleita, acompanhei, eu sempre pedi a mesma coisa, sempre pedi em oração. Esse ano foi um ano que foi um pouco mais difícil. Falo isso até como uma forma de desabafo. Foi um ano mais difícil. Não pela questão polarizada, não, porque quem está na chuva tem que molhar. Aqui na política, a gente aprende a cada dia. Então, a gente vai aprendendo essa nova questão polarizada e tal. Eu tive muita dificuldade para conseguir assimilar, pastor, a questão de igreja, religião e política. Foi uma coisa que, por muitos momentos, me deixou muito entristecida, muito magoada. Minhas lágrimas, e eu chorei muito por isso, minhas lágrimas, por momento nenhum, foi por homem, seja Lula, Bolsonaro, quem ganhou, quem perdeu. Mas por ver a direção que a gente vai tomando na vida e achando que é natural. Eu fiquei muito triste, foi muito difícil. Mas, graças a Deus, eu espero que esse processo termine. E o que eu queria deixar, e vou conseguir ler mais fácil agora, com o presente do pastor Wagner. Deixa eu pôr o óculos, que senão nem é assim, gente. É um versículo que está no livro de Romanos, inclusive, que o senhor citou. Está no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Ele diz assim, ó:
que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem, por Ele foram instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo as suas condenações. A intenção do versículo 2 não é ameaçar para não ter debates, isso faz parte. Mas a intenção ao ler esse versículo é firmar o que eu venho falando aqui desde o começo desse processo, que independente de quem fosse eleito, é Deus quem institui as autoridades. Assim foi quando eu vi a Dilma, assim foi quando eu vi o Temer, assim foi quando eu vi o Bolsonaro, e assim mais uma vez está sendo. Eu creio que Deus ele não divide a glória dele com nenhum homem, e a vontade dele se cumpre no nosso dia a dia. Apesar de ter sido difícil e muitas vezes eu ter ficado confusa com situações que eu vi, eu estou aqui feliz. Feliz porque, mais uma vez, a vontade dele foi cumprida, assim como das outras vezes também foram. Apesar de violências, apesar de ataques, mas que Deus abençoe a nossa nação. O que eu peço agora do fundo do meu coração, para os meus amigos que lutaram muito também pelos seus candidatos, e eu respeito a luta, eu respeito quem milita e briga por um futuro melhor naquilo que acredita ser. Então, tem todo o meu respeito, Eduardo Risse, Abdenor, Capitão Cláudio, eu acho que foram mais vocês que eu vi atuando, Júlio no sindicato, de um lado oposto meu, mas que merece o meu respeito também. Para os nossos candidatos que foram eleitos, eu peço para Deus dar discernimento e direção para o nosso presidente Lula. Para o nosso presidente Lula levar toda a nossa nação, para o nosso governador Tarcísio, para que faça o nosso estado um estado cada vez mais desenvolvido e próspero. Não quero ficar falando muito, porque, como eu disse, ele deixou ainda algumas feridas, essa campanha, mas devagarinho o bálsamo vai sendo passado, e eu tenho certeza que daqui para frente dá para pacificar o nosso povo, dá para fazer uma nova história. É isso que a gente espera. Obrigada, e a gente continua a discussão ao longo da sessão.